Vou falar da contaminação do metanol. Muita gente me perguntando qual a diferença de etanol para metanol, quais são as formas que eles se manifestam no corpo, e a gente vai continuar nessa pauta. A minha convidada de agora é a médica Juliana Sartorello. Ela é emergencista, toxicologista, está conosco aqui ao vivo representando a Associação Brasileira de Medicina de Emergência. Doutora Juliana, bom dia. Bom dia a todos. Obrigada, viu, pela sua participação aqui conosco. Doutora Juliana, toda essa informação chegando nos últimos dias, essa estatística que só aumenta, né, de pessoas que estão sob suspeita de contaminação pelo metanol. O que a senhora tem a dizer para a gente em forma de orientação? Sim, é bastante preocupante, é uma crise que parece que está instalada no país, e a orientação nesse momento é de evitar realmente o consumo de destilados, principalmente quando a gente não tem confiabilidade no local onde eles foram produzidos, no local onde eles estão sendo comercializados. É um rótulo adulterado, um rótulo diferente do habitual, o produto não lacrado. Então, realmente, estamos num momento de ter muito cuidado. Então, essa é a orientação de vocês. Se você não tem informação sobre a procedência, evite. Exatamente. E na presença de algum sintoma, né, ingestão de álcool e presença de algum sintoma intenso relacionado à ingestão do álcool, náuseas, vômitos, cefaleias que não melhoram, porque o que acontece? Na ingestão do etanol, o paciente pode ter, né, ingerir o álcool excessivamente, ele pode ter uma ressaca, pode ter sinais de embriaguez, mas se esses sintomas forem muito intensos, esse paciente tem que procurar um médico, porque provavelmente ele vai precisar de um atendimento, de uma avaliação. Uma das dúvidas, inclusive, dos ouvintes, né, assim, a gente consome álcool, né? Quando vai para consumir uma bebida alcoólica, tem álcool. Isso. E qual é a diferença do etanol para o metanol? O metanol, ele não é um álcool de ingestão para os seres humanos. Ele não deve ser consumido. Ele é usado em processos industriais, na produção de vernizes, na produção de solventes. Então, no organismo do ser humano, ele tem bastante toxicidade, ele não deve ser consumido. O etanol é um álcool que é utilizado para o consumo humano. Então, Entendi. é uma diferença bastante importante. Uhum. E aí há um outro etanol, que é o etanol de farmácia, que é o antídoto, é isso? Isso. Na intoxicação por metanol e por outros álcoois tóxicos, em algumas situações é necessário o uso do antídoto. E o antídoto que a gente usa normalmente é o etanol, o álcool etílico, né, ou etanol, mas é um produto farmacêutico desenvolvido especificamente para isso, que é feito intravenoso, né? Então não é o álcool de consumo habitual das pessoas, é um outro tipo de álcool preparado para esse uso. Uhum. Não tem essa história de que eu tenho etanol em casa e eu vou trabalhar como prevenção. Não, até porque isso pode oferecer riscos importantes, né? Primeiro, de atraso. Atraso do comparecimento desse paciente no pronto atendimento, se houver realmente uma intoxicação por metanol, e ele resolver se tratar em casa, né, de maneira artesanal, eu tenho o risco de atrasar o tratamento correto. Segundo, porque o etanol, o álcool em excesso, ele também causa problemas, né? Problemas de saúde, e o paciente, por si só, ele não vai saber se fez uso do metanol ou não. E terceiro, porque o uso do etanol dentro do hospital, ele tem uma dosagem específica, é acompanhado por exames laboratoriais. Então, nesse momento, qualquer desconfiança é procurar realmente atendimento médico. Então, aí, doutora Juliana, como é que a pessoa vai saber que ela tomou a batizada ou não? Nos primeiros minutos, as primeiras horas, os sintomas são muito parecidos com uma embriaguez ou com uma ressaca, como eu já disse. Então, o paciente pode ter dor de cabeça, dor na abdominal, dor na barriga, náusea, vômito, a vista embaçada, né? Sinais de embriaguez, confusão mental. A diferença principal é que, com o passar do tempo, quando é uma intoxicação por álcool, né, por etanol, isso tende a melhorar. E no caso do metanol, a tendência desses sintomas é de piora, é uma piora bastante importante. Então, se a pessoa, nos primeiros minutos, primeiras horas após a ingestão, ela começou a ter esses sintomas, isso vem se intensificando, ele tem que procurar atendimento médico o mais rápido possível. Uhum. E qual é o procedimento que vocês passam a adotar diante dessa polêmica no Brasil, lá na urgência e emergência?
Duas coisas muito importantes na urgência e emergência. Se o paciente chegou com essa suspeita, fazer uma investigação clínica muito detalhada, para a gente entender se é realmente um caso suspeito ou não. Porque o tratamento em si é um tratamento que também é complexo e envolve procedimentos como hemodiálise, administração de antídoto, que são procedimentos complexos. O segundo ponto é o contato com o centro de intoxicação. Então, o médico, diante de uma suspeita, além de investigar muito bem essa história, os exames, o exame físico do paciente, tem que entrar em contato com o centro de intoxicação, porque, como eu já disse, é um tratamento bastante complexo e ele precisa ser orientado nesse sentido. E aí a pessoa ela tem que chegar e falar, olha, fiz consumo de gin, de vodka, disso? Isso, até o momento que a gente tem é que os destilados é que estão supostamente contaminados aí, né? A gente não sabe qual que é a extensão disso, mas gin, vodka e uísque são as bebidas que são as suspeitas. Isso, então, são os casos relatados, né? Isso, então é muito importante que a pessoa relate esse uso para a gente conseguir correlacionar com o risco da intoxicação por metanol. E aí faz o quê? Um exame de sangue na hora ou não dá nem para pensar nisso no momento? Não existe uma dosagem de metanol na assistência médica no Brasil, ela não está disponível. Mas existem exames de sangue, existe um exame muito simples e acessível, até nas unidades de pronto atendimento, que se chama gasometria, e através desse exame a gente consegue ver alterações que são típicas dessa intoxicação. Não típicas somente dessa intoxicação, mas se eu tenho a história de que o paciente fez a ingestão de álcool e se eu tenho sintomas parecidos, esse exame complementa o meu raciocínio para pensar numa suspeita forte de intoxicação por metanol. E aí já inicia o protocolo do antídoto? Não, aí depende muito. Em hospitais terciários, mesmo em hospitais terciários, a gente ainda tem um acesso limitado ao antídoto no país, mas a gente tem a estratégia da hemodiálise. Então, em pacientes que mostram a suspeita forte, que já tem sinais de gravidade, a primeira estratégia é pensar em hemodiálise. Se tiver no hospital secundário, em uma unidade de pronto atendimento, tem que propiciar a transferência desse paciente, porque ele precisa ser atendido numa unidade de terapia intensiva. Então, não necessariamente, se não tiver o antídoto, vai para hemodiálise. Exatamente. Nossa, é complexo, né? Porque, assim, quantos casos vocês atendem por dia de pessoas embriagadas? Pois é, esse é um gargalo muito importante, porque a diferenciação, mesmo as pessoas que fazem uma ingestão muito grande de etanol, elas podem ter sintomas muito semelhantes. Então, nas unidades de pronto atendimento e nos hospitais secundários, é um volume muito grande de pacientes que são atendidos com embriaguez pura e simples. Uhum. Por isso que é importante esse médico da unidade de pronto atendimento, esse médico que está na linha de frente, ligar para a gente, para o centro de intoxicação, para discutir o caso, para a gente ver se realmente é uma suspeita de metanol ou simplesmente uma intoxicação alcoólica aguda mesmo. Entendido. É esse médico que está no plantão e que geralmente também é muito jovem, né? Exatamente. Muito geralmente jovem. Os médicos começam a vida, né? Começam a vida dando plantão. Dando plantão. Exato. Ele precisa de ter essa sacada rápida. Pois é. Então, ou ter a sacada rápida, ou desde já que vê que a gente está nessa crise no país, começar a se atualizar, estudar, treinar, né? Procurar fontes confiáveis para estar preparado para atender esse paciente. Pois é, e aí por isso vocês vão desenvolver um protocolo nacional? Vão seguir algum protocolo do Ministério da Saúde? Todo mundo tem que acionar o centro de intoxicação da sua cidade? Isso, o Ministério da Saúde ele já soltou uma nota técnica que orienta a consulta aos centros de intoxicação sempre que houver dúvidas. E o próximo passo é realmente fazer um protocolo, uma nota técnica conjunta das sociedades que estão envolvidas, né? Sociedade dos centros de intoxicação, de emergência, do Ministério da Saúde, com orientações específicas aos profissionais que estão na linha de frente. Mas já essa nota técnica falando sobre a necessidade de contato com os centros de intoxicação, ela já foi liberada pelo Ministério da Saúde, se eu não me engano, ontem. Entendido. De como que deve ser esse protocolo, né? Ontem conversei, inclusive, aqui com a representante do Centro o CIATOX, né? O Centro de Informação para a Intoxicação do Estado. E eles disseram que, diferentemente de outros estados, o Espírito Santo tem antídoto. Sim, eu trabalho no CIATOX Minas Gerais, aqui a gente também tem um antídoto, mas isso não é uma realidade em todo o país. A gente tem muitas
regiões com escassez do antídoto, infelizmente. Sim, para as pessoas que não acompanham muito o noticiário, né? Assim, os primeiros sintomas, diz que os primeiros sintomas chegam nas 12 horas, nas primeiras 12 horas do consumo. Isso, geralmente nas primeiras 6 horas eles são indiferenciados entre uma embriaguez habitual e os sintomas da intoxicação por metanol, a não ser que seja uma intoxicação muito grande. Mas a partir de 20 ml de metanol na bebida, ele já causa sintomas graves. E entre 6 e 12 horas é que a gente realmente tem o divisor de águas aí, que é um paciente que vai descer ladeira, que vai piorando progressivamente, e o ideal é que ele chegue no hospital o mais precocemente possível, então dentro dessas 12 horas. Uhum. Doutora, todo mundo vai à cegueira. O que acontece com o corpo na hora do consumo? Quando o metanol ele é metabolizado pelo corpo, ele gera dois metabólitos muito tóxicos, duas substâncias muito tóxicas, o ácido fórmico e o formaldeído. Essas duas substâncias elas vão lesar as células e os tecidos do corpo inteiro, do cérebro, da região ocular, dos rins, do fígado, da circulação, do coração, do pulmão. Então, o paciente ele tem uma repercussão generalizada em todo o corpo. E isso, independente, pode aparecer de qualquer maneira, né, na admissão desse paciente no hospital. Ele pode ter sintomas neurológicos, visuais, somente sintomas gastrointestinais, vai depender muito da quantidade que ele ingeriu, do tempo que ele chegou. E a cegueira, ela nem sempre é irreversível. Tem pacientes que chegam com alterações visuais e isso depende muito da precocidade do tratamento. Então, quanto mais cedo e mais correto é o tratamento, menor a chance de sequelas. Eu estava vendo aqui que tem casos de pessoas que ficaram 20 dias internadas, alguns vieram a óbito, outros não. Sim, então isso exatamente, depende da quantidade, da hora que chegou e do tipo de tratamento que o paciente recebeu. A gente tem vários fatores relacionados a esse desfecho, se vai ser um desfecho favorável ou se o paciente vai ter complicações ou morte. Entendido. E a tua orientação aí como médica que trabalha na emergência evitem o consumo de destilados. Até que a gente tenha um posicionamento claro de como é que foi essa contaminação e essa distribuição da bebida, existe esse risco. Então, a não ser que a pessoa tenha uma confiança na origem, na procedência daquela bebida, o ideal é que seja evitado o consumo. E nessa hora todo mundo levanta a dúvida, né? Exatamente. Teve um rapaz que ele disse que a bebida dele era lacrada, era de marca famosa e que ele não comprou na rua, que ele comprou numa loja de venda só de bebidas. Exato. Então, a gente precisa entender, através das investigações que estão sendo feitas, né, através do Ministério Público, do governo federal, entender qual que é o fluxo que está sendo criado, que está existindo para essa contaminação, para a gente ter segurança nas orientações em relação às bebidas. Então, até o momento, a segurança que a gente tem se você desconfiou, não consuma. É isso. Doutora Juliana, muito obrigada pela sua entrevista, hein? Eu que agradeço, à disposição.